Você sabe quais são os diferentes tipos de cirurgia bariátrica e como elas se comparam em termos de benefícios e riscos? Como a cirurgia bariátrica pode afetar a saúde a longo prazo, incluindo a perda de peso, deficiências nutricionais e condições médicas preexistentes? Quais são os critérios para que um candidato seja adequado à cirurgia bariátrica e como eu posso me preparar para o procedimento? Essas e outras perguntas vão ser respondidas hoje no nosso episódio. Segue a vinheta, Paulinho. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast voltado para assuntos sobre saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, Celso Adami nas redes e meu parceiro... Olá, Celso, Maurício Bizzi, @malbizzi nas redes sociais. Seja também você bem-vindo de volta, Maurício. Então, antes de tudo, Ótimo. Gostaríamos de lembrar a todos que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir as nossas redes, que é muito importante para que a gente possa crescer e trazer grandes convidados como o nosso convidado de hoje que está aqui. Hoje estamos então com os nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte. Você que é dentista de todo o Brasil, está procurando um laboratório de prótese dentária, entre em contato com a Digitaus. Se você pensa em tecnologia, pensa em novidade, né, Maurício? Eu acho que é o laboratório ideal. Isso aí, procure nas redes @digitals. Isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de cursos de pós-graduação em odontologia, dentistas, técnicos, em prótese, estudantes de odontologia, cursos de professores de todo o Brasil, enfim, todo mês tem curso novo. Galera, entre em contato, entre nas nossas redes e procure os cursos que nós temos, então, nesses meses, né, Maurício? Acho que é isso aí, né? @SCAL Experience. SCAL Experience, é isso aí. E se alguém tiver interesse de colar com a gente vai ficar muito feliz, então... empresas que são relacionadas com os assuntos que a gente fala, é muito importante entrar em contato via Instagram, e-mail, enfim, a gente está à disposição, né, Maurício? Isso aí, procure nós nas redes, nos chamem que estamos aí à disposição. É isso aí. Mas, enfim, né, para quem estamos aqui hoje a ideia, então, é chamar um grande médico, né, uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente ainda assim, né, de vista, mas eu sei de muitos pacientes dele que são meus amigos, então assim, eu só tenho grandes referências dele aqui, né? Então tá aqui hoje Dr. Luciano Neto Santos, é isso, né, professor? Isso. Seja muito bem-vindo, então, a gente fica muito, muito de verdade feliz, a gente conversou várias vezes em te convidar para estar aqui, e eu acho de grande importância o que tu vem falar para a gente aqui, para toda a população, para as pessoas entender, então, como que é esse tipo do teu trabalho que tu faz, o tipo de cirurgia, quais são as dificuldades, enfim, eu acho isso aí muito importante a gente trazer essas informações, então, para todo mundo. Seja bem-vindo, então. A gente gostaria que tu se apresentasse para nós, né, doutor? Tá bem, eu me apresento. Maurício, muito obrigado pelo convite. Celso, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos e que todos realmente tenham a oportunidade de poder seguir vocês, o canal, esse trabalho, que eu sei que é um trabalho paralelo que vocês fazem e é um trabalho de ajuda à comunidade. Parabéns pela iniciativa, porque isso é raro de se ver hoje em dia. Compartilhar conhecimento, levar até as pessoas que necessitam da informação que possam tê-la na palma da mão, abrindo hoje no seu celular e podendo ter informação de qualidade com profissionais, com competência que eu sei, porque eu acompanho vocês e sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Obrigado. Enfim, para quem não me conhece, eu sou, como vocês disseram, como o Celso falou, eu sou Luciano Neto Santos, sou formado há 30 anos pela Universidade de Caxias do Sul e atuo na área de gastroenterologia, de cirurgia do aparelho digestivo e hoje, basicamente, o que eu faço é cirurgia bariátrica. Eu sou cirurgião bariátrico, sou titular especialista em cirurgia bariátrica, tenho área de atuação em cirurgia bariátrica, sou reconhecido hoje, tenho qualidade de IQ3 pela Medical Accreditation, que é um centro de acreditação internacional americano, que veio nos visitar e nos aferiu, então, e nos conferiu realmente o selo de qualidade, que é uma coisa importante hoje em dia. Poxa, que legal. Atuo também como presidente da Associação Médica de Caxias do Sul, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina, atuo na Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica lá também,
né? Sou diretor do capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia aqui do Rio Grande do Sul. E entre outras coisas que a gente faz, mas aí quer trabalhar, né? Só mais trabalhar, filho, família. Sou esposo da Verônica, sou pai do Pedro e pai do Vitor. E, enfim, é o que a gente faz aí. Eu tenho o maior orgulho, eu sou um entusiasta da medicina, né? Com 3 anos de idade, meus pais diziam que eu queria ser médico. E eu acho que eu não perdi essa vontade e continuo até hoje fazendo e faço com muito gosto. Gosto muito do que eu faço. Que coisa bem boa, né? Olha um o exemplo, naipe, né, de pessoa que está aqui com a gente hoje, isso aí, né? É verdade. Mas hoje a gente vai falar, então, imagino eu, um pouquinho sobre obesidade. Vamos lá. Então, vamos começar aí o nosso podcast falando assim, quais que são os critérios que definem o que é uma pessoa obesa? Segundo a OMS, muito simplesmente, obesidade significa o excesso de gordura, de acúmulo de gordura no corpo. Isso é definido como obesidade. Mas, em definição comum, para que a sociedade entenda, obesidade é uma doença crônica, progressiva e incurável. Novos estudos mostram que a obesidade é uma doença que causa o aumento de peso. Ao contrário do que nós pensamos, né? Leigamente, onde que muita gente pensa, aquele lá, ele é gordo, né? Uma palavra que é meio fóbica hoje, eu não gosto de falar essa palavra, né? Até porque eu fui um obeso infantil, então essa palavra me soa muito mal. A obesidade, ela é como se fosse um mecanismo num termostato que se desregula e aquilo vai causar um transtorno compulsivo alimentar. Então, é o contrário do que nós pensávamos. Não, ele só é gordo porque ele come demais. Não, ele é obeso. Uma vez tendo a doença obesidade, ele vai desencadear um processo obsessivo-compulsivo alimentar e isso vai acumular um excesso de gordura no corpo e que vai levar à obesidade, seja ela leve, moderada ou severa, que eu penso que a gente vai discorrer aqui durante o programa. Então, a obesidade é uma patologia? A obesidade é uma doença. É uma doença grave, crônica, progressiva, incurável e que hoje assola 56,7% da população brasileira. 57,6% da população brasileira está acima do peso. Destes, 25% são obesos mórbidos. A gente trouxe bastante gente aqui, cirurgiões vasculares, endocrinologistas, e todo mundo assim cita a obesidade por alguma outra patologia. Então é interessante a gente falar sobre a obesidade, né? E a gente, como o Maurício perguntou, ela é uma doença com CID ou na verdade ela é desenvolvida a partir de características e ela causa outras doenças? Como que isso funciona, essa relação? A obesidade, ela tem no Código Internacional de Doenças o CID E66. Quem procurar, quem tiver a tabela CID, você baixa no aplicativo. E66 significa obesidade por acúmulo de excesso de calorias. Isso é o que define a obesidade. Mas a obesidade, ela não vem sozinha. A obesidade traz consigo muitas patologias, muitas doenças que estão associadas à obesidade. Ou muitas doenças que levam a transtornos que vão causar obesidade e que eu penso que a gente pode colocar em discussão e que será bem interessante. E quando que a gente fala que uma pessoa é obesa? É interessante, porque a gente pensa em mensurar ou classificar, ou enfim, como é que a gente diz que a pessoa ela passa de, sei lá, talvez tenha algumas... Sobrepeso. Um sobrepeso, Sim. Enfim, como que funcionam essas classificações para a gente dizer, essa pessoa é obesa, né? Sei lá, Sim. É difícil, né? Existe uma classificação hoje que ela é meio matemática, né? Tem vários cálculos e várias definições, mas hoje o que se usa basicamente? Se usa o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é um cálculo, é uma razão que existe entre o peso e a altura. Exemplo, eu tenho um paciente na minha frente que tem 100 quilos de peso e ele tem 1,70 m. Eu vou pegar esses 100 quilos e vou dividir pelo quadrado dessa altura. Por exemplo, 1,7 vezes 1,7, se não me engano, é 2,89. Eu vou pegar esses 100 quilos, vou dividir por 2,89 e vou ter uma razão. Este número é que vai me interessar.
Se esse número estiver entre 25 e 29,9, esse paciente tem sobrepeso. Não estou falando do caso desses 100 quilos, mas enfim. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. A partir do momento que o paciente, o indivíduo, tem 30 quilos por metro quadrado, ele passa a ser obeso. E é obeso grau 1. O obeso grau 1 ele vai de 30 a 34,9. De 35 a 39,9, ele é obeso grau 2. A partir de 40, ele é um obeso grau 3. E aí vem um ponto interessante, que os pacientes com indicação para a cirurgia, por exemplo, são pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 35 com doenças associadas. Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, infertilidade, ovários policísticos, enfim, hérnia de disco, o risco aumentado de câncer, o histórico familiar de câncer, são fatores que predispõem esse paciente ou que indicam ou que dão alternativa à possibilidade desse paciente procurar a cirurgia. Já os indivíduos que têm um índice de massa acima de 40, independentemente de ele ter uma doença associada ou não, ele tem indicação de cirurgia. E a obesidade, ela é adquirida, tipo, porque a gente não nasce obeso, né? Então, ao longo do tempo, tem características, de repente, do pai, da mãe, não sei se tem uma fundamentação genética envolvida, né? Porque muitas vezes é o que é ofertado para a criança e isso gera, quem sabe, um paladar, um perfil alimentar da família e que desenvolve isso. Que predispõe, sim. Maurício, o fator genético talvez seja o que mais pontue a obesidade, né? Uma mãe obesa, ela tem uma tendência de gerar um filho obeso no futuro em torno de 50%. Quando nós temos um casal de obesos, a tendência de eles terem um filho e que desenvolva obesidade no futuro é de 80%. Se nós somarmos a influência do meio, porque a influência do meio significa nós três somos amigos, e digamos que um de nós sejamos obesos, o outro tem a tendência de 37% ser obeso pelo fator cultural. Porque eu cozinho muito bem, porque nós vivemos culturalmente num local onde se come muito bem, se faz uma comida muito boa, e vem o fator cultural e ambiental. Porque nós temos a cultura, né, na nossa cidade, em Caxias do Sul, e várias outras cidades onde se cozinha muito bem, se come muito bem e se come barato. Então, nós procuramos um lugar que serve bem, que tenha um preço acessível e que se possa comer bastante. Comemoração sem comida não é comemoração. Italiano daí fica perdido. Essa é a cultura, então, mas é um fator que predispõe à obesidade. Então, nós precisamos mudar, né, para nós melhorarmos, nós precisamos mudar esse conceito de que comer bastante é comer bem. Comer quantidade não é comer qualidade, né? Dá para se comer em quantidade, mas com qualidade. Hoje a gente tem isso aí, por exemplo, nessa nossa região, então a gente vai o Brasil todo aí, que tem gente que vê o pod aqui a gente tem uma colonização italiana e talvez é aquela história da cultura, onde quando o italiano chegou, ele não tinha uma fartura de comida, e quando ele tinha, ele comia muito para guardar as energias ao longo do tempo, né? Então talvez essa falta de alimento quando eles chegaram fez a gente, não, você tá magrinho, não é? As vó que falam, casa né? da nona, né? Come um pouquinho mais, entendeu? Se ele não tiver pesadinho assim, ele não tá bem, tá bem de saúde. O rechonchudo era sinal de que tinha saúde, né? Isso foi na época dos nossos avós. Os nossos avós nos beliscavam a bochecha, não, tá gordinho e tá com saúde. Né? E também a tradição, né, italiana é de que se trabalhava muito, né, com os braços, se fazia muita força. Né? Se viveu uma época que se tinha comida na mesa, né? A comida não podia faltar, a roupa era simples, a comida era farta, mas o trabalho braçal ele fazia com que se consumisse mais caloria. Então essa pessoa ela se mantinha numa taxa metabólica que nós chamamos de basal, né? Consumia bastante, mas gastava bastante, o que não acontece hoje com o advento do controle remoto, com o advento dos aplicativos no celular, que hoje é extremamente confortável, não precisa sair do sofá
para comer e nem cozinhar. Clica no aplicativo, paga pelo cartão de crédito, a comida é entregue em casa. Certo. É verdade. Isso, até um determinado ponto, pode ser saudável, mas nós percebemos pelos números que não tem sido. Por quê? Porque aumentou muito o número de obesos no Brasil. E mesmo assim, é um número assustador. Dos pacientes que têm indicação para cirurgia, nós conseguimos operar apenas 1%. 1% da população brasileira que necessita de cirurgia é operada. Esse número é assustador. Então, ou seja, tu precisas fazer parte de uma elite, entre aspas, para ser operado. Nós temos um número, mais ou menos, em média, por ano, de 120 mil cirurgias bariátricas ano no Brasil. Isso é um número muito pequeno, porque a quantidade de pacientes obesos ela é muito grande. Né, de pacientes obesos com indicação, que são aqueles que têm 35 ou mais com doença associada, ou de 40 ou mais quilos por metro quadrado, sem ou com doença associada. Que eu imagino que acima de 35 essas doenças associadas sejam muito comuns. Elas vêm ou elas já estão. O paciente descobre muitas vezes numa consulta, ele vem para sondar a possibilidade de uma cirurgia. Ele vai passar por vários critérios, ele vai passar por várias avaliações. Então, ele vai passar por uma avaliação comigo, eu vou solicitar uma série de exames para ele, são muitos exames e avaliações, e muitas vezes ele descobre o diabetes comigo, que sou cirurgião, eu não sou endocrinologista. Né? Ele consulta com o cardiologista, ele já é hipertenso e o cardiologista sugeriu, quem sabe tu vai consultar para ver da possibilidade de, além de tu tratar a tua obesidade, melhorar a tua pressão. E nós descobrimos um diabetes, descobrimos uma doença tireoidiana, alterações da tireoide, né? Ou às vezes descobrimos que esse paciente ele não tinha nada, ele passa a ser hipertenso, mas nunca foi no cardiologista com 40 anos de idade. Né? Então, são coisas que chamam a atenção. Por quê? Porque em 2024 a informação está na palma da mão. Nós precisamos, né, fazer consulta frequente com o clínico, com quem tem idade, né, com o prócto, com o urologista, com o ginecologista, prevenção do câncer de mama. O câncer de mama tem aumentado muito e, infelizmente, os números mostram que nesses próximos 10 anos o câncer vai aumentar, pelo menos assim, a nível de câncer de cólon, o câncer de mama vai aumentar 40%. Isso é um número assustador. 4 em 10 mulheres que estão nos assistindo neste momento terão câncer de mama. Então, é preciso tomar cuidado. A cirurgia bariátrica, ela teve a graça de descobrir em muitas mulheres que tinham mamas muito volumosas, depois que a mama diminuiu, e diminui, muitas vezes elas dizem, né, que fica do tamanho de um limão ou fica parecendo um ovo frito, né? Mas elas palpam, notam um nódulozinho, vão no gineco, o gineco percebe que realmente tem uma alteração e curam o câncer de mama com ressecção, que não seria encontrado se elas continuassem obesas. Morreriam magras, porém doentes, né? Morreriam magras consumidas pela doença. Então, isso é tudo evitável, tudo é tratável. E, Luciano, quais são os desafios mais comuns enfrentados nas pessoas que querem, né, nesse processo de perda de peso? Primeiro, eu penso, Maurício, que seja, talvez, o primeiro de tudo, é o autopreconceito. É o autopreconceito. A pessoa obesa, raramente ela não sabe que ela está fora do padrão. E o padrão, eu não estou dizendo que é ter 1,80 m e ser magro. O padrão é aquele padrão dentro de um índice de massa que varia entre 18 e 25 quilos por metro quadrado. Isso é um padrão, é um número, isso é matemática. Então, quem é mais alto pode ter mais peso, quem é mais baixo tem que ter menos peso para estar dentro desse padrão. Depois desse autopreconceito, vem o preconceito social. O preconceito social hoje, por mais adaptações que se faça, tem pessoas que não conseguem passar na roleta do ônibus, tem pessoas que não conseguem sentar na cadeira de plástico, tem mulheres que não convivem em sociedade com o marido. Por quê? Porque elas se veem feias. A sexualidade diminui. Por quê? Porque ela imagina que o parceiro possa não ter desejo por ela, porque ela nem ela mesma se deseja. Então, isso tudo é colocado no nosso colo num momento só. Então, a gente vai... Né, a cirurgia bariátrica ela é bonita porque tu te envolve com a pessoa, tu te envolve com a família. Né? Eu não opero ninguém sem conhecer o parceiro. Né? Quem é que te acompanha, o teu parceiro, a tua parceira, eu quero conhecer, a gente vai
para nós nos tornarmos uma família. E tu vai conhecendo a pessoa, tu vai conhecendo a intimidade dela, tu vai descobrindo que ela não consegue se limpar direito, fazer uma higiene pessoal, que ela não consegue tomar um banho, ela não dorme bem porque ela ronca de noite e o parceiro ou a parceira já dorme no outro quarto. Os filhos percebem isso, que existe uma ruptura no casal e não por falta de amor, mas por uma doença. Alguém precisa dormir. E eles escolhem, muitas vezes dormem em quartos separados por causa da doença. E a obesidade está no meio. Então, essa relação, ela fica doentia a partir do momento que se percebe que não existe uma mágica, não existe um pano, um véu que tape. A obesidade está ali estampada. E a questão do preconceito social é por quê? Porque o paciente hipertenso não está escrito na testa dele que ele é hipertenso ou diabético, que ele é esquizofrênico, não está escrito. Mas o obeso está escrito na estampa, no fenótipo, no tamanho da roupa. O preconceito na loja, né? Quando alguém vai comprar o presente para alguém, vai dizer, vou numa festa de aniversário, eu queria uma camiseta tamanho M. E aí a pessoa pergunta, mas não é para ti, né? Não deixa de ser um preconceito. E as pessoas, aí elas vêm e contam tristes isso. E algumas tiram sarro. É claro que não é para mim. Se fosse para mim, eu iria no plus size. Né? Então, ser obeso não é uma opção. Eu nunca atendi alguém que me dissesse, eu gosto de ser assim. Eu estou aqui porque a minha mulher me mandou. Não, eu estou aqui porque eu não estou legal, porque eu estou impotente, eu sinto que a obesidade está me atrapalhando. Então, programas como este de vocês, que eu acho que é brilhante, é fantástico e precisa disseminar. Né? E fica, mais uma vez, eu reitero o desejo de que vocês se propaguem muito, né? Que o Podparla possa alcançar, né, as pessoas, a comunidade em geral, porque se cada pessoa pegar no braço de alguém e dizer, eu assisti um programa que tinha um cirurgião, não importa quem seja, né? Primeiro, com números reais, que as pessoas podem procurar cientificamente, hoje está à disposição, mas o trabalho de vocês, de compartilhar o conhecimento de alguém que domina e trabalha, eu trabalho há 25 anos com cirurgia bariátrica. Então, quer dizer, não foi de ontem para hoje, né? Tem bastante gente e nós somos uma grande família. Né? Trabalhamos um segmento muito grande, eu presto ainda preceptoria, eu opero em outros lugares também. E sempre, quando eu posso, eu levo, né, essa informação, não no sentido de fazer uma autopromoção ou propaganda, não, é de alertar que a obesidade é uma doença grave, ela mata muita gente e isso acaba encarecendo o sistema de saúde. Né? Haja visto a Covid, né? A Covid acometeu muitos obesos que infelizmente morreram, mas enquanto estiveram entubados na UTI, foram um problema, né? Foram um caos, não só para a família, para eles mesmos, para a saúde, mas a nível financeiro, econômico, nacional. Nós não somos um país rico, mas alguém precisa pagar essa conta. Então, o retorno, né? A reverberação está vindo agora. E nós precisamos mudar esse conceito. Nós precisamos tratar a obesidade. Nós vimos que falaste que trata o paciente como um todo, a família, né, assim, o marido, os filhos. Então, já começa assim a inserir essa família, porque talvez ele seja também importante num pós-operatório para mudar hábito de família toda. É difícil a pessoa que fez a cirurgia sozinha mudar hábitos, né? E o que é importante além do teu atendimento, que é fantástico, né? Mas existem outros profissionais que poderiam ajudar nesse tratamento? Será que é importante a gente fazer um tratamento prévio, psicológico, enfim, nutricional? Como é que isso funciona para a cirurgia funcionar adequadamente? Sensacional a tua questão, Celso. Nenhum paciente sairá do meu consultório somente fazendo exames e retornando para mim. Esse paciente ele será envolvido por uma equipe interdisciplinar que pode iniciar na nutricionista, que pode iniciar na psicóloga, mas que vai, consequentemente, no pneumologista, que vai no cardiologista, que irá no médico clínico dele, que irá no endócrino para ver como é que está o controle do diabetes, da tireoide, que vai na ginecologista para saber como é que está a sua condição, como é que está o seu ciclo menstrual, como é que está a questão hormonal. Então, tudo isso é ajustado no pré-operatório. Nenhum paciente pode ser submetido a uma cirurgia sem antes uma avaliação prévia para a liberação
Por exemplo, um paciente que tem um uso abusivo do álcool e que usa álcool e necessita usar álcool todos os dias e é obeso. Esse paciente não será submetido à cirurgia, a não ser que ele tenha uma adicção, ou seja, que ele deixe de beber. Ele é um doente crônico também. Então, que ele deixe de beber, pelo menos por 6 meses, que ele seja tratado psiquiatricamente para isso, clinicamente para isso, psicologicamente para isso, e depois fazer a cirurgia. Porque eu não posso transformar uma doença na outra. Esse paciente vai emagrecer? Vai. Mas ele vai ser um magro alcoolista, ele vai morrer de cirrose. A nossa função é não deixar com que isso aconteça, ou tentar inibir ao máximo. O paciente tem uma psicose e ele não sabe. A avaliação da psicóloga indica uma avaliação psiquiátrica. O psiquiatra vai entrar em contato conosco e vai dizer: esse paciente sofre de uma moléstia do trato psiquiátrico, seja uma esquizofrenia, seja qualquer outra doença. Esse paciente precisa ser tratado. Paciente que usa droga ilícita, ou até mesmo algumas drogas lícitas de uso contínuo e abusivo. Esse paciente ele precisa deixar de usar a droga ilícita, ele precisa optar, ele precisa escolher, ou muda o estilo de vida, ou ele muda o seu ritmo, ou nós não vamos poder ajudá-lo. Estamos negando o tratamento? Não, nós só não queremos trocar uma doença pela outra. E qual o papel da atividade física nesse processo? É fundamental. Porque eu acho que muda a qualidade de vida, o estímulo, a vontade, porque a pessoa procurar um profissional, né, com objetivo de perda de peso, acho que não é só o momento cirúrgico, né? Ele vai ter que mudar a vida dele, o estilo de vida que ele vive. E eu acho que a atividade física entra nesse processo. Sim, sem dúvida nenhuma. O paciente, fazendo um pouquinho de merchan, lá na nossa clínica nós temos, antes de entrar no consultório, antes de entrar na clínica de atendimento multidisciplinar, interdisciplinar, nós temos uma academia para reabilitação e para treinamento deste paciente. A nossa personal, a Jana Petanati, que é uma pessoa fantástica, ela cuida dos nossos pacientes. Então, o paciente ele é submetido à cirurgia, ao tratamento cirúrgico, interdisciplinar. No 16º dia, esse paciente começa a treinar. Ele vai perder massa gorda, muita. Ele vai perder massa magra também. Ele precisa recuperar a massa magra, e enquanto ele perde a massa gorda. Massa gorda porque é a massa gorda mesmo, que é a massa doente, né? Então, enquanto isso, ele vai tratando a obesidade. Nenhum paciente deve ser submetido se ele não estiver consciente de que ele precisa mudar os seus hábitos. E o sedentarismo é um dos motivos pelos quais eles chegam até nós e vão depois. Então, eles iniciam o treinamento. E eu vi, né? Achei muito bacana. Tem uma foto tua aqui no ciclismo e tem uma foto do Maurício ali correndo. É verdade. E eles se descobrem na atividade física, eles se realizam na atividade física. Liberar alguns hormônios e algumas substâncias que trazem prazer, que trazem saúde, alegria, e eles se sentem muito felizes. Hoje mesmo, ontem me encontrei com um casal e hoje encontrei o esposo, né? Porque ontem eles foram treinar e hoje ele veio comemorar 1 ano de cirurgia, né? Já com o seu peso adequado, bem, com a musculatura em dia, feliz e orgulhoso. A esposa orgulhosa do casal, ele orgulhoso do casal e eles orgulhosos deles mesmos. Fizeram a opção, né? Os dois obesos, né? Então, tem uma coisa interessante, Celso, Maurício, que depois que ambos, né, pai e mãe, porque nós vivemos uma tradição de que o pai saía para buscar o sustento, a mãe ficava cuidando das crianças, né, e aí fazendo aquela gestão, aquela gerência do lar. Hoje está mais difícil, por quê? Porque a mãe também foi buscar o sustento. Então, hoje o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e o filho, para não ficar sozinho, fica com a tata. A tata para cuidar, e às vezes a criança o incomoda, enfim. O que fica à disposição? Comida. Então fica o biscoito, fica o doce, fica o chocolate, fica o picolé, fica o pote de sorvete, fica tudo à altura das crianças. Quando nós crescemos, os armários eram aéreos. Era mais difícil e os nossos pais escondiam de nós porque era para o final de semana. Eu duvido que não fosse assim na casa de vocês. Hoje não.
hoje tem abundância, por quê? Porque os pais querem suprir a falta deles com comida, o que está completamente errado, é um equívoco. E a Tata não consegue controlar, porque se ela perde a razão, ou ela é demitida, ou ela não está cumprindo bem o seu papel, e ela também quer conquistar as crianças, e a criança apela, pede, e ela libera. E isso também é um motivo do aumento do sobrepeso e da obesidade infantil, que assusta muito, porque 19% das nossas crianças estão acima do peso. 19% significa que 2 em cada 10 crianças já têm o princípio de obesidade. Isso é assustador. E como a idade pode influenciar no momento da cirurgia? Existe um limite a crianças, né? Tem alguma idade para, a partir daquela idade, poder sugerir o momento cirúrgico? Né? Porque eu entendo, nós estávamos conversando antes, a questão de todo esse envolvimento dessa equipe multidisciplinar que tu deve ter lá no teu, né, no teu consultório, na tua clínica, né? Que momento é indicado esse procedimento, já que crianças cada vez mais cedo têm esse sobrepeso? Há crianças com doenças, síndromes que levam à superobesidade. Então, nós tivemos uma situação que, inclusive, tivemos a oportunidade de relatar, levamos isso como um trabalho e foi publicado recentemente, uma criança que sofria de uma síndrome, ela tinha de 10 para 11 anos e ela tinha um índice de massa corpórea de 46. Mas não era só isso, ela tinha uma hipertrigliceridemia, ou seja, ela tinha os triglicerídeos que chegavam próximo a 1000. Ela tinha um índice de leptina, né? A leptina é um hormônio que se dosa, e que estava, por exemplo, o valor normal é até 20, ela ultrapassava 100. Então, uma criança que corria um sério risco de vida, né? E foi encaminhada por um colega da endocrinologia e nós, juntamente com o pediatra, com os pais, com o endócrino, enfim, com vários profissionais da cardiologia, da pneumologia, isso envolveu 8, 9 profissionais médicos, mais psicóloga, nutricionista, psiquiatra, para nós podermos realmente levar essa menina para a cirurgia. Em média, a Agência Nacional de Saúde, ela prevê que os planos de saúde devem, ela obriga os planos de saúde a cobrirem o procedimento cirúrgico para todo o indivíduo que tiver entre 18 e 65 anos. E todos os casos fora desse número deverá ser analisado e avaliado criteriosamente de forma individual. Então, nós temos muitas crianças com 16 anos já operadas e que vivem muito bem hoje, porque as técnicas favorecem que nós possamos exercer uma técnica cirúrgica que não comprometa o crescimento, que possa diminuir o peso e as doenças associadas a essa criança, porque senão nós vamos perdê-la. Então, assim, o risco era iminente e eminente. Era imediato e muito elevado o risco de perder essa criança. E nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o seu filho. Então, precisamos preparar todo um arsenal terapêutico e essa criança foi operada, né? Talvez pela síndrome que ela tenha, possivelmente no futuro, com 18, 20, 25 anos, pode voltar a reganhar peso e talvez seja submetida a um procedimento talvez um pouco mais agressivo, né? Menos conservador, para que possa realmente manter combatida a obesidade, vista que ela é uma doença progressiva, é crônica e é incurável. É comum a gente ter que tratar, então, esse paciente antes da cirurgia para que ele mude seu hábito. Acho que importante é isso, Sim. ele entender que essa mudança de hábito vai ser importante. Mas alguns pacientes, eu imagino, até é uma pergunta que a gente tem dúvida, né, e que a gente escuta, que eles ainda são, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas viciados em caloria, né? Eles não mudam os seus hábitos, fazem uma cirurgia que vai restringir a quantidade de comida que ele possa ingerir e ele troca, às vezes, no pós-operatório por alguma coisa que tenha grandes calorias e que tenha pequeno volume, né? Então, uma coisa que se escuta é falar que o paciente acaba bebendo álcool, porque é um alimento calórico e que não tem um volume grande. Isso acontece? É comum isso acontecer? Acontece. Existe uma razão que gira em torno de 20%.
de pacientes que trocam ou que se adaptam bem à bebida alcoólica. E pacientes, muitas vezes, que não gostavam de álcool antes e passam a desenvolver. Alguns fatores. A volta do convívio à sociedade, o convite pelas parcerias, né? Porque geralmente se tem um churrasco, tem uma bebida. Nenhum paciente é impedido de comer nada. O que nós preferimos? Sempre na dieta, proteína, bastante proteína e bastante legumes, verduras, né? Que são alimentos realmente calóricos e pouco carboidrato. O carboidrato ele é nocivo e ele é viciante. O glúten é viciante, o açúcar é viciante. É viciante por quê? Porque ele gera necessidade. O cérebro ele recebe uma mensagem, né? E isso vem lá da fase oral, né? Quando nós recebíamos a mamadeira na boca, quando nós espremíamos com a língua e o céu da boca o bico da mamadeira, aquilo trazia a sensação de alívio e tranquilidade. E isso acontece para quem desenvolve obesidade na fase da adolescência, na fase adulta. Então, alimentos que são saborosos, que são macios e que entram fácil pela boca, eles são mais bem aceitos. E essa troca, Celso, é importante que se diga, essa troca do alimento saudável pelo álcool, ele é um perigo, ele é um risco. Se nós tratamos de um obeso, que é um doente, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele pode sim trocar uma doença pela outra. Então, a vigilância eterna, né? E nós temos hoje um banco de dados, nós temos uma vigilância e uma busca ativa pelos pacientes para saber como é que eles estão no pós-operatório. Nós temos grupos individualizados com os pacientes e toda a equipe para poder conversar com esse paciente, para saber como é que está a evolução dele, se ele teve alguma recaída, se ele teve alguma necessidade, se ele está se suprindo bem, se ele está suplementando. Às vezes a falta de suplemento, o suplemento ele é importante. Eu tenho certeza que vocês também se suplementam e vocês são magros. E o paciente diz, eu vou fazer uma cirurgia e vou ter que me suplementar. É verdade? Então eu vou ficar doente? Não. Muitas vezes eu mostro para eles, esse é o teu exame pré-operatório. Tu tens um índice de massa corpórea de 43 quilos por metro quadrado, hipertenso, diabético, gordura no fígado, hérnia de disco, e a tua B12 está super baixa. A tua albumina, que é a tua capacidade nutricional, ela é baixa. Porque a grande maioria dos obesos são subnutridos. Por quê? Porque ingerem uma quantidade excessiva de coisas que não alimentam de fato, que não têm qualidade, mas que têm quantidade. Então, essa relação é preciso ser entendida. É preciso um bom tempo de conversa, é preciso uma relação de confiança. E quando ele entende, né? Quando ele percebe os primeiros exames do pós-operatório, que ele está modificando os seus exames, os triglicerídeos baixaram, o colesterol baixou, não toma mais remédio para pressão, melhorou a do diabetes e hoje há cirurgia metabólica e o Conselho Federal de Medicina já autoriza a realização da cirurgia metabólica para pacientes que têm entre 30 e 35 quilos por metro quadrado, desde que não consigam controlar o seu diabetes com medicamentos. E aí eu abro um parênteses para a cirurgia bariátrica, não existe nenhum complexo de tratamento, mesmo que eu una 7 dias de atividade física, remédios para toda a vida e uma restrição alimentar muito grande, não superam a atuação da cirurgia bariátrica no paciente obeso. Então, a obesidade é uma alternativa, não é mandatório que os pacientes façam, mas os médicos, o cardiologista, o endocrinologista, o pneumologista, o ginecologista, ele tem a obrigação de oferecer ao paciente a oportunidade de tratar de forma efetiva aquele paciente obeso. Talvez isso acontece porque houve uma evolução na cirurgia, né? Ao longo dos anos, a gente escuta histórias antigas que havia mais morbidade na cirurgia que se fazia há 10, há 20 anos, enfim. Que tipo de cirurgias que se tem hoje em dia disponível e como é que a gente indica para um paciente ou outro cada tipo de cirurgia, ou não cirúrgico, ou intervenção, enfim, quais são os tipos de intervenções que a gente consegue fazer para fazer essa cirurgia bariátrica? Interessante. Bom, hoje para tratar a obesidade nós vamos desde o balão intragástrico. O balão é um dispositivo que se coloca por endoscopia e já há balões sem endoscopia. Existe um balão que nós conseguimos entregar para o paciente do tamanho de uma cápsula, o paciente engole o balão,
depois que ele engolir, nós fazemos um controle lá dentro de uma salinha da radiologia, ele engole, nós insuflamos este balão, né, com líquido, né, claro, com soro fisiológico e azul de metileno, insuflamos esse balão, percebemos a posição correta e o paciente vai embora para casa, sem endoscopia. O balão ele tem uma durabilidade em média de 5 meses, de 5 a 6 meses. O paciente tem uma grande perda de peso sem necessidade de endoscopia. Então, essa é uma alternativa muito interessante que chegou no mercado agora e nós temos a felicidade de trabalhar com isso. O balão endoscópico também funciona. Existe a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento que diminui o tamanho do estômago por endoscopia. E existem outras técnicas, então, mais, digamos, invasivas. Se nós pararmos para pensar, né, há 25 anos, eu iniciei, né, no ano 2000, eu iniciei a cirurgia, era aberta. Era uma incisão no abdômen de cima a baixo, para nós diminuirmos o tamanho do estômago e fazermos uma derivação. Nós chamávamos de bypass, e chamamos até hoje. O bypass em inglês quer dizer desvio. Fazemos um desvio, como fazemos até hoje. Se fazia um desvio mais curto, hoje já se faz, né, um desvio mais longo, dependendo da doença que esse paciente tem. Uma doença mais metabólica, né, o tipo de alteração. Várias cirurgias hoje, algumas emergentes que elas estão sendo aceitas pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas eu vou me resguardar. Eu poderia falar sobre o sleeve, que é a gastrectomia vertical, que trabalha somente no estômago, sobre o bypass, que trabalha no estômago, né? Porque o sleeve é uma cirurgia mais restritiva, porque diminui o tamanho. O bypass é uma cirurgia mista, que tem um componente restritivo, que diminui o tamanho do estômago, e um componente desabsortivo, que mexe no trânsito intestinal, para que esse paciente diminua a absorção de açúcar e gordura em especial. E existem outras técnicas, duodenal switch, bipartição de trânsito intestinal, enfim, há pelo menos hoje 6 ou 7 técnicas consagradas, com as quais nós trabalhamos mais efetivamente vamos prender no sleeve, vamos parar com o bypass. Então, qual paciente vai ter indicação para fazer o sleeve? Não é para todos os pacientes. Há pacientes, por exemplo, que têm deficiência na absorção de ferro, que têm deficiência na absorção de vitamina B12 e que desejam fazer uma cirurgia mais desabsortiva, geralmente nós não indicamos. Por quê? Porque esse paciente ele vai ter, naturalmente, num bypass, a diminuição da absorção de ferro e de vitamina B12, em especial. Então, nós precisamos informar esse paciente que a escolha dele pode não ser a ideal. Podemos ser um pouco mais conservadores e indicar um sleeve. Aí tem pacientes que vêm querendo, então, fazer o sleeve. Doutor, eu gostaria de não mexer no meu intestino, porque eu ouvi falar, porque mexer no meu intestino causa desabsorção e eu vou ficar sem vitaminas e tal. E, de certa forma, pode ter uma razão. Mas, por exemplo, esse paciente ele tem uma doença do refluxo, ele tem uma esofagite, ele tem uma hérnia de hiato, que é uma das contraindicações para o sleeve. Por quê? Porque o sleeve ele é um pouco mais refluxogênico, ou seja, o sleeve é uma cirurgia muito efetiva, mas ela aumenta a chance desse paciente ter refluxo. Então, eu preciso explicar a ele que a indicação seria de fazer um bypass, e talvez um bypass com uma alça não tão desabsortiva, com um desvio não tão longo, porque nós podemos fazer hoje bypass com um desvio um pouco maior para tratar de pacientes com doenças metabólicas, triglicerídeo de 1.000, 2.000, diabéticos com 600, 700 de glicemia e que podem se beneficiar com um resultado acima de 80% de melhora do seu diabetes, falando no caso do bypass. E não que o sleeve não melhore o paciente diabético, pode melhorar muito. Pega uma paciente, por exemplo, idosa, que tem osteoporose, a tendência de aumentar nessa senhora que quer ter qualidade de vida, ela está viúva, ela quer ir voltar para o matinê, ela quer dançar no sábado ou no domingo, e ela não consegue porque o abdômen não deixa ela caminhar direito. Por que não dá o direito a ela de ser mais feliz tratando a obesidade de forma cirúrgica? Nós tivemos a felicidade de operar uma paciente que não é nem daquela, é de Vacaria, com 81 anos. E eu, sinceramente, me assustei, Maurício, Celso, quando ela veio me procurar. E ela é mãe de médicos e sogra de médicos.
E aí me preocupei, né? Claro, daí no envolvimento, me envolvi com a família, hoje somos muito amigos. Infelizmente ela faleceu porque eu operei ela há 12, 14 anos e com 87, 88 anos ela teve uma doença maligna e acabou falecendo. Ela era a rainha dos rodeios de Vacaria. Olha aí. E ela foi postada no jornal, na 0 Hora. A família, tomara que nos assista, eu posso até passar o contato para vocês, para eles assistirem. Ela era a rainha dos rodeios. E ela me dizia, eu quero voltar a dirigir meu carro, eu quero voltar a andar a cavalo, e eu quero caminhar dentro da minha fazenda e eu quero pagar meus funcionários na mão como eu sempre fiz. Eu não consigo mais fazer. E ela foi operada, foi submetida à cirurgia e ficou maravilhosamente bem. Então, isso mostra que não existe idade. Pai preocupado, mãe preocupada, leve seu filho a um serviço de saúde. Procure uma equipe multidisciplinar. A cirurgia, o ato cirúrgico resolve 50%, ou trata 50% da obesidade, mas 50% é o restante. A atividade física, mudança no estilo de vida, uma dieta nutricional bem preparada, um controle psicológico importante. A psicologia tem uma importância muito grande. Esse paciente entender que ele tem uma doença crônica, que ele precisa se vigiar, que ele precisa enxergar o que ele vai comer, que ele não desafogue as suas mágoas, os seus rancores, a sua ansiedade na comida. Porque é como se fosse um triângulo, o paciente extremamente ansioso, ele come para reduzir a ansiedade, se culpa por ter comido, deprime, e depois da depressão vem uma crise de ansiedade de novo. Então, vira um círculo vicioso. E isso nós precisamos quebrar, né? Esse mármore não é bom. Então, ele precisa ser relapidado. Né? E, Luciano, voltando um pouquinho nos procedimentos cirúrgicos, deixa eu ver se eu entendi. O estômago é onde absorve certamente a grande maioria dos nutrientes, ou ali no trato intestinal, e aí é colocado, vamos lá, um volume, que seria o balão, para que dê uma sensação de saciedade, ou para que mande um componente para o cérebro dizendo, tá cheio, não precisa mais ingerir alimento. Tu comentaste que tem uma novidade aí, eu acho que é bem válido, esse balão ele fica por um período, ele não fica por longos períodos. E tu comentaste que é uma doença crônica e ela pode vir, então, aquela questão de sanfona que o pessoal comenta, né? Não sei se tem reintervenções, né? E eu queria também saber, daí, num segundo momento, outros tipos de cirurgia, tu restringe uma parte do estômago, mas tu não remove aquela parte, ela fica ali e aí tu pode reverter isso em algum momento por alguma situação, se é que seja o momento. Sim. A cirurgia, as tuas questões foram perfeitas. Sim, a ideia do balão é uma ideia bacana, legal. Existe um tempo, né, que esse indivíduo pode ficar com o balão. Né? Existem balões endoscópicos preparados para 6 meses, mas que podem durar 8 até 10 meses. Existem balões de 1 ano. Né? Existe uma diferença de custo, mas o paciente pode escolher. Eu quero ficar 1 ano com o balão. Ele vai adquirir, né, lá no serviço, ele vai adquirir um balão de 1 ano. E ele pode adquirir um de 6 meses. Mas, enfim, e vai ser acompanhado multidisciplinarmente durante esse tempo e tomara que depois também. É um paciente que não pode desprezar o tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque ele é importante para a mudança de estilo de vida. Todos nós, se nós quisermos manter a nossa saúde, regularmente tem que ir ao médico, tem que procurar uma alimentação saudável. Dá para comer e beber um pouquinho no final de semana? Dá, mas na segunda-feira a gente precisa... Todo mundo precisa fazer isso. Não existe milagre. Existem, sim, abre aspas, aqueles magros de ruim. Né? Pô, o cara é magro de ruim, o cara come mais que eu. Por que eu sou obeso e ele não é? Porque metabolicamente ele tem um gasto, né? Ele tem uma taxa metabólica basal que ele, mesmo que ele consuma, o gasto dele respirando já é grande. Então ele teve esse privilégio. Mas isso é raro. São menos, né? são menos possíveis. A cirurgia, né, no caso do bypass, todas as cirurgias derivativas, como nós chamamos, né, no caso do bypass, nós diminuímos o tamanho do estômago, né, diminuímos em cerca de 80% até 90% o tamanho do estômago, e grande parte desse estômago vai continuar lá dentro. Né? Vai continuar. Então, o alimento vai passar
por que nós chamamos de Paut gástrico, que Paut é bolsa, pela bolsinha gástrica, e logo vai existir uma anastomose, uma emenda do estômago com o intestino, que lá embaixo, quando eu contei as alças, eu contei 1 metro de um determinado ângulo, septei aquela alça e eu trouxe essa alça de intestino e anastomosei, eu emendei com o estômago. A grande parte vai ficar rebatida, a pequena parte vai se comunicar com o intestino e aquela outra parte do intestino que sobrou, eu vou comunicar com o intestino próprio. Então, por dentro do estômago que está excluído, vai passar ácido clorídrico. Lá no duodeno, a bile vai cair, porque ela é produzida pelo fígado, e cai dentro do intestino. Suco pancreático cai dentro do intestino. Essa é a parte digestiva, essa parte que vai, né, esses líquidos vão entrar em contato com o alimento lá no determinado sinal de trânsito e lá vai acontecer, de fato, a digestão. E enquanto o alimento estiver passando naquela área desabsortiva, praticamente o que ele consome não vai ser desdobrado, principalmente açúcar e gordura. E aí os ácidos biliares, o ácido clorídrico, o suco pancreático vão encontrá-los lá na frente e aquilo então vai se processar. Porém, sim, o estômago e o intestino proximal, o intestino proximal, que é o duodeno, né, a parte inicial do intestino, são captadores de grande fonte de vitaminas, né, ferro, vitamina B12 e alguns outros. Porém, entre o risco e o benefício, eu preciso contar muito mais com o benefício que a cirurgia causa, mesmo que eu tenha que tomar um comprimido 2 vezes por dia de algum suplemento, do que me manter diabético, hipertenso, dislipidêmico, com apneia do sono grave. A apneia do sono, ela tem a capacidade de matar o paciente a cada 2 noites em 10. O risco da cirurgia bariátrica hoje é em torno de 0,2% para uma complicação. Então, o risco de complicação de uma cirurgia é 0,2%. O risco de mortalidade para o paciente que não faz nada é de 20%, 2 em 10 é 20%. Então, isso quer dizer que tem 100 vezes mais chance de eu morrer não fazendo nada do que tratando de forma contusa, de forma contundente, de forma objetiva, né, a minha obesidade. Claro, levando em consideração vários fatores. Eu não estou operando um paciente que tem uma unha encravada. Esse é um paciente que tem uma obesidade mórbida, que tem uma hipertensão. E com a hipertensão vem outras cardiopatias, né? Não é só hipertensão, tem uma arritmia, tem uma coronariopatia, né? Tem um bloqueio de ramo, né? Tem gordura ou placa de ateroma dentro das coronárias ou dentro de outras artérias, e isso vai acumulando. É o efeito dominó. É uma pedrinha que vai derrubando a outra. O quanto antes procurar um serviço para tratamento, e tu disseste isso, Celso, fazer um tratamento antes com a psico, com a nutri e tal, isso é muito interessante. Eu procuro deixar a indicação da cirurgia por último. Sempre, mudança de estilo de vida, procurar uma nutricionista, entender a sua doença com a psicóloga, com o psiquiatra e se ver doente. Não se ver feio, não se ver menor, não se ver menos e se ver doente, porque a doença é tratável. E se ela é tratável, nós vamos dar conta, mas ele precisa estar consciente, precisa ter alguém, né? Nós sempre chamamos quem vai ser o padrinho, geralmente o esposo, e eu gosto muito quando o marido ou a esposa vem junto na consulta, né? E isso me informa que existe um interesse mútuo na melhora do parceiro. Há parceiros e parceiras que são contra a cirurgia num primeiro momento. E é interessante porque nós vemos isso. Aquele olhar desconfiado, aquela coisa de mas isso é um perigo, porque eu ouvi falar que morre, porque vai uma carnificina, porque se abria, porque se fazia. As novas tecnologias hoje permitem que nós façamos um procedimento cirúrgico que leva em torno de 1 hora, 1h30, né? Muitas vezes alguma cirurgia mais complexa pode demorar um pouco mais. Aí tem as cirurgias revisionais, que são aqueles pacientes que operaram lá atrás e que voltaram a ganhar peso e se tornaram doentes de novo. Precisa se fazer uma cirurgia revisional. É preciso revisar aquela cirurgia e transformá-la em outra cirurgia. Então, são processos que a gente vai estudar. Mas um paciente virgem de cirurgia,
ele recebe uma cirurgia hoje por videolaparoscopia e agora em Caxias do Sul nós temos o robô, né? Nós temos a possibilidade da cirurgia robótica, é uma realidade. Lá em 2021 eu já fui buscar formação no meio da pandemia. No meio da pandemia fui buscar formação em cirurgia robótica, já que nós, né, não podíamos operar, né, o risco da Covid, fazer triagem e tal, isso, e principalmente para o obeso, era muito complicado. Então, fizemos a formação, hoje o robô é uma realidade, já está aqui no nosso meio, né, está instalado no Hospital da Unimed e que serve a todos os convênios. Há convênios que já fecharam parceria para fazer o pagamento básico da cirurgia para aquele paciente e, claro, o paciente vai ter que contribuir com o aluguel do robô, vai ter diferença de honorário, enfim, mas vale muito a pena em se tratando de tecnologia, não que a mão humana, né, é tudo resguardado com as mãos e a habilidade do cirurgião. O cirurgião comanda o robô e o robô ele toma a atitude com movimentos um pouco mais refinados, né, durante o procedimento. Então, é uma realidade. Hoje, o paciente fica internado entre 24, 36, no máximo 48 horas e vai embora para casa. Ele vai recuperar em casa. Ele é deshospitalizado. Eu até ia te perguntar como é que é a recuperação desse processo e quanto tempo demora hoje, tradicionalmente, e quem sabe até com essa questão do robô, se os processos de incisão são mais delicados, mais perfeitos. Sim. Né? Como é que é o processo de recuperação? É rápido. Como eu falei, 24 horas de internação é muito pouco tempo. Lá em 1993, 94, nós começamos com a videolaparoscopia, fazíamos uma vesícula, o paciente fazia uma cirurgia de vesícula, uma colecistectomia, ficava 2 dias internado. 2 dias internado, por quê? Porque aquilo dava segurança, né? Nós não tínhamos ainda o total domínio. Hoje é uma cirurgia ambulatorial, em 4 horas o paciente vai para casa. Né? E nós conseguimos fazer o controle dele, é óbvio, todos os pacientes têm o nosso contato para qualquer situação, né? Mas fazer uma cirurgia bariátrica hoje, ter a capacidade de poder fazer os testes, porque tu consegue fazer testes hoje, né, para perceber se há algum extravasamento ou não, porque faz parte também, eu acho que é interessante nós tocarmos na questão dos riscos. A cirurgia ela é totalmente exímia de riscos? Não. Mesmo sendo minorizados, mesmo nós falando de 0,2%, existe o risco do paciente ter uma fístula, principalmente o paciente que vai para casa e come, porque ele não pode comer, mas a doença é compulsiva e se não tiver observação do companheiro, de quem se propôs realmente a ficar do lado, há o risco desse paciente ingerir um alimento sólido enquanto a dieta é somente líquida. Por quê? Porque é uma compulsão. Ele pode escapar, né? E muitas vezes de forma não consciente. Então é importante que sempre esteja alguém do lado. O sangramento pode acontecer sim, porque trabalhamos com grampeamento, trabalhamos com sutura, trabalhamos com estômago, trabalhamos com intestino, que são órgãos muito vascularizados. Então, por vezes, mesmo sendo raro, pode acontecer. Já não acontece mais, mas ainda está no rol de riscos de trombose venosa, de embolia pulmonar, mas com o advento hoje de medicamentos que afinam o sangue no sentido de não permitir que o fluxo tranque ou que se crie êmbolos ou que tranque na circulação, seja da perna, seja do pulmão, seja no cérebro, isso permite com que o paciente fique de forma muito tranquila na sua casa, com movimentos ativos, caminhando, tendo caminhadas já no primeiro pós-operatório. O paciente com 30 minutos de cirurgia, ele levanta, ele vai fazer xixi sozinho, claro, sozinho, né, de forma ativa, conduzido com a enfermeira ao lado, mas já na sala de recuperação. 2 horas depois da cirurgia, esse paciente está ingerindo líquidos. Então, é uma cirurgia que evoluiu muito, né, porque se toma muito cuidado. Outra coisa importante, né, quem deve operar esse paciente? Em especial, quem tem formação para a cirurgia bariátrica. Sendo titular ou não especialista, ou com certificação, sendo visto pelo Instituto de Qualidade nível 3 ou não, ele precisa ser norteado por uma equipe. Ele tem que ser assessorado por uma equipe. Eu preciso colocar, e nós toda semana nós temos uma reunião de equipe tocando nos pacientes no geral. Fulano de tal, olha,
meu pensamento é este, eu acho que não é o momento de operar, eu preciso fazer mais sessões com ele. E muitas vezes o paciente leva 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses para ser liberado para a cirurgia. O paciente não gosta. O paciente que não gosta e acaba indo embora é uma escolha dele. Então, muitas vezes eu vejo, poxa, o nosso último encontro foi em 2022. Pois é, doutor, eu pensei bem, realmente eu percebi que vocês têm razão, eu não consegui melhorar, inclusive eu piorei, agora eu estou com isso, mais isso, mais isso, e vim buscar ajuda. Esse paciente precisa ser ajudado, porque ele veio doente, está retornando doente, e não me cabe criticar, porque ele não pediu para estar assim. Aconteceu por uma doença, um transtorno obsessivo compulsivo. Então, a tecnologia vai ao encontro da necessidade do cirurgião e principalmente do paciente, com microincisões, realmente, Maurício, incisões de 5 milímetros, incisões de 10 milímetros com acesso de trocáteres hoje, que nós conseguimos minimizar a dor, a internação, a cicatriz, e os pacientes eles evoluem muito bem, muito bem. E como que essa dieta vai sendo liberada para os pacientes depois da cirurgia? É claro que deve ser alguma coisa gradativa, mas ele começa com líquidos, por quanto tempo ele pode começar a comer alimentos sólidos, como que isso funciona? Existe um protocolo básico, né? Os pacientes na primeira semana, eles ingerem líquidos, e líquidos vários, tem muitas alternativas, água de coco, eles aprendem, né, a fabricar o seu picolézinho, porque ele chupa um picolé que é especial para o pós-operatório, ele vai tomar caldinhos, né, caldos coados, ele vai tomar sucos de forma natural, de polpa de fruta, vai tomar bastante água, intercalados geralmente no zero pós-operatório, ou seja, no dia que ele foi operado, ele vai tomar 50 ml basicamente a cada hora. E mesmo assim vai descer com dificuldade. Por quê? Porque o estômago acabou de ser restringido e o estômago está quietinho, como se fosse de um recém-nascido. E ele vai, dentro da primeira semana, ele vai evoluindo. Então, depois ele passa para cada 20 minutos, né? Depois da revisão conosco, ele vai passar para a dieta cremosa. A dieta cremosa é aquele creme de moranga, um purezinho de batata bem molinho, uma polentinha mole, só com um molhinho por cima, e ele vai evoluindo. Depois ele passa para a dieta semissólida, que é a dieta pastosa, né? A dieta pastosa que pode ser incrementada, usar um purê de batata baroa, né? Uma carninha moída, e isso vai sendo misturado. Imaginem como se ele estivesse comendo de colher ao invés de garfo, né? Caldo de feijão, feijãozinho esmagado, uma frutinha raspada, e isso vai incrementando. E muitas vezes coisas que eles já não ingeriam mais. Porque os pacientes obesos ingerem pouca fruta, ou se ingere fruta, ingere demais. Né? Demais e de uma vez só. Mas, sob controle, eles vão evoluindo e dentro de 30 dias esse paciente ele passa praticamente para a dieta normal. Dieta normal não é dieta livre. Dieta normal é uma dieta normal para uma pessoa normal, que ingere uma quantidade razoável, e come um pedacinho de carne de churrasco, né, uma batatinha esmagada, um arrozinho, um feijão. Então, ele vai poder, com muita segurança, se alimentar. E de forma correta. Basicamente, depois disso, é controle nutricional. Entender, enxergar, colorir o seu prato, porque há muito tempo ele não coloria um prato. E colorir um prato é bacana, né? Pegar uma saladinha mesclada ali com uma ervilha, uma cenourinha picada, uma beterraba ralada. Isso é uma coisa bacana. Uma carninha, né? Uma proteína e um carboidrato. E eles vão aprendendo. E eles vão começando a gostar de cozinhar. É impressionante como eles melhoram o olfato, eles melhoram as papilas gustativas, e tu, como odontologista, Maurício, deve perceber isso. Eu não sei se eu sou dentista também. Vocês dois somos dentistas. A cada 7 dias, o paciente que deixa de ingerir um determinado alimento, em 7 dias ele muda a sensibilidade da papila gustativa. Então ele passa no 8º dia já não reconhecer mais como ele reconhecia aquele mesmo alimento. E apenas o cérebro reconhece pelo olhar, mas ele pode cheirar uma carninha bem mal passada que ele não gostava antes e ter vontade de chupar aquela carne para tomar o caldinho da carne, a carninha suculenta. Passa a gostar de carne suculenta, que é o adorável. E isso nós adoramos que o paciente goste de uma carne suculenta. Por quê? Porque a carne é rica em proteína, as carnes em geral, né? E aí não há proibição. Agora, claro, quanto à quantidade, existe uma área restritiva, existe uma área desabsortiva.
né? Ele vai ter uma calibragem, inclusive, né? Nós passamos uma sonda para calibrar a passagem do estômago para o intestino, então existe uma quantidade e o paciente diz, mas eu acho que eu consigo ingerir mais. Pode ter certeza que um pouquinho já passou, um pouco ficou e um pouco está dentro do esôfago. Então, calma. A alimentação começa pela boca. O cuidado dos dentes é muito importante, né? Vou fazer agora um merchan. Não há paciente que nós não indiquemos a avaliação de um dentista, seja no pré-operatório, seja no pós-operatório. Nós percebemos que eles não têm mais a capacidade de mastigação, porque a ansiedade do obeso, o transtorno obsessivo-compulsivo faz com que eles suguem o alimento. É 2 mastigadas, 2 mordidas na carne, a carne desce. 2 mordidas na lasanha, a lasanha desce. E eles vão perdendo a capacidade do paladar. Então é muito interessante isso. E aí muitas vezes dentes estragados, né, muito tártaro, muita cárie. Sim, a qualidade da saliva, os dentes não tem uma qualidade de tanto de triturar e sim mais de amassar, né? Claro, então, porque o bolo ele começa a ser feito pela eliminação de saliva e outras secreções na boca, um muco bucal, né? E eles dizem, né, mostram, eles mandam foto, às vezes fazem um print da língua, minha língua está brancacenta, né? E aí explicar, tu tem uma língua saborosa, né? Explicar que aquilo não é sapinho, que ele não está contaminado por cândida, que aquilo é um fenômeno de transformação. A escovação da língua, então muitas vezes nós fazemos isso e fica a sugestão que nós façamos um momento para interação de qual é a importância do dentista, né, na cirurgia bariátrica. 100%. Vale como gineco para a mulher, como urologista para o homem, vale o dentista para todas as pessoas, né? A escovação, a percepção da qualidade do dente, né? De saber quantas... É verdade, nós não conseguimos mastigar 60 vezes no minuto, mas precisar entender, a boca precisa entender que alimento é aquele. E isso vai modificando, e eles vão criando a sensação. Olfato, paladar, é igual prazer. E aí não precisa quantidade. E o objetivo da cirurgia, ele não se dá no momento cirúrgico, ele vai se dar, imagino eu, ao longo de um tempo, né? Existe um tempo, porque o objetivo não é só a redução do estômago, e sim a redução do peso e, consequentemente, as alterações metabólicas que vão beneficiar o paciente. Qual que é o período que se reavalia ou que diz, foi um sucesso, o nosso tratamento dentro dessa equipe deu certo ou foi um sucesso? Sim. Existe um momento que tu diz, não, agora, a partir de agora, tu pode seguir tua vida dentro das tuas restrições, com mudança de qualidade de vida e tal, né? E, claro, certamente com acompanhamento. Mas quando é essa avaliação? Porque eu também fico imaginando que essa pessoa ela vai reduzir peso, mas, de repente, ela vai começar a se olhar diferente, né? Um volume da massa corpórea diferente e, quem sabe, ela vai querer fazer outros procedimentos estéticos, né? Uma redução de pele, né? Vai ter outras consequências. E quando que é esse momento? A partir de que momento ele faz essas observações? E, inclusive, gestar, gerar, né, um bebê. E aí se fala muito de infertilidade também, porque a obesidade atrapalha muito na fertilidade. E as pessoas, as mulheres se tornam férteis e os homens se tornam férteis. Grande parte dos homens com infertilidade foram também encaminhados pelo urologista que disse, os mais avisados, o teu problema da infertilidade está ligado à tua obesidade, trata, vai diminuir teu peso, procura mudança de estilo de vida. Enfim, acabam caindo lá nas nossas mãos e nós não indicamos cirurgia para quem não tem indicação, porque isso é uma coisa ética, eu preciso ser ético comigo, com o paciente, com a família e com a minha sociedade. Tá? Falávamos antes, né, de algumas coisas que acontecem, nós vemos milagres na rede social, né? Milagres na rede social e tem milagre para tudo. Então, desconfiem dos milagres, cuidado com as pegadinhas, né? Para quem está nos assistindo, não existe, né? Não existe milagre, não existe ninguém que consiga um rendimento de alguma coisa. Primeiro, nós precisamos nos certificar da verdade e da realidade, para depois realmente nós encararmos, conhecer aquilo que nós estamos pretendendo. Então, isso é muito importante. Essa avaliação, nós começamos a perceber realmente que esse paciente está mudando
lá pelos 2 meses, lá por 60 dias. Mesmo que em 15 dias esse paciente ele vem, né, por exemplo, o paciente com 100 quilos, exemplo, o paciente com 100 quilos, ele vem nos primeiros 15 dias com uma diminuição de 10% do peso. Ele vem em média com 10 quilos de perda de peso. Isso é dantesco, eles percebem, eles se emocionam. Por quê? Porque fizeram infinitas dietas, fizeram dieta cetogênica, fizeram dieta da lua, fizeram jejum intermitente, foram a vários lugares que prometeram milagres e isso não aconteceu. E naqueles primeiros 10 quilos eles percebem que valeu a pena. Mas para nós ainda é cedo. Nós precisamos, então, fazer os exames, geralmente lá por 30 dias, 40 dias, os exames de retorno. Os pacientes fazem exames e já percebem que a glicemia baixou, que os triglicerídeos baixaram, que a ferritina, muitas vezes, 1.200, 1.500 de ferritina, a ferritina baixou, porque é um problema também. Então, a partir dos 2 meses, eu consigo dizer para esse paciente, ó, tu estás liberado para saltar de paraquedas, eu brinco mesmo, saltar de paraquedas, para pular do bug jump, porque no início, né, os pacientes já começam com a físio em casa, aprendem a fazer fisioterapia em casa, no 2º, 3º dia pós-operatório, em 15 dias eles voltam, no 16º eles já podem marcar com a personal para começar, porque ela é formada para isso, para tratar de paciente bariátrico, para tratar de paciente obeso. Os exames estão prontos, lá na 3ª reavaliação, e acontece mais ou menos em 60 dias, esse paciente ele tem uma alta cirúrgica. Uma alta cirúrgica, ó, cirurgicamente tu estás de alta. Mas vai continuar o acompanhamento clínico, então nós temos também o acompanhamento clínico, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento nutrológico, às vezes, porque precisa não só da nutricionista, mas precisa de uma médica, nutróloga, né? E nós temos à disposição também para oferecer. Nós precisamos, muitas vezes, que ele continue no seu cardiologista, porque ele vai diminuir os medicamentos até zerar. Mas, às vezes, ele pode ter uma arritmia, que não depende de tratar a obesidade, que ele precisa continuar tratando a arritmia. Pode ter um problema tireoidiano, tem um problema de tireoide, vai precisar continuar tomando o remédio da tireoide. Por quê? Porque a redução de peso não promete que ele vai melhorar desse problema tireoidiano, que é um hormônio desregulado. 60 dias de pós-operatório, esse paciente ele pode ter alta cirúrgica. Vamos nos ver, ele vai continuar mensalmente com o clínico, em 6 meses eu vejo de novo, em 1 ano eu vejo de novo para comemorar aquela vitória. É claro, continuamos sempre nos falando por aqui, eventualmente tem algum paciente que sente algum desconforto, sente alguma dor, volta, retorna, eu estou lá à disposição sempre. Mas esse paciente ele vai convivendo com a psicóloga, com a nutri, com a clínica, com a nutróloga, com todo mundo. E o cirurgião, na verdade, né, eu como cirurgião eu preciso operar, eu preciso cuidar do pós-operatório, eu preciso, num momento, dar alta para esse paciente. Claro que a gente se envolve, cria um apego. Né? Vocês são dentistas de família. Trataram o pai, tratam o filho e se Deus quiser, vão tratar o neto. E da mesma forma nós. Mas eu não quero operar o filho. Eu não quero operar o neto. Eu gostaria que existisse uma pílula milagrosa que tratasse a obesidade e que estancasse ela. Infelizmente, por alguns bons anos, isso não vai acontecer. Há drogas novas no mercado, há drogas injetáveis, né, que ajudam, mas que não resolvem. Sozinhas não resolvem. Sem mudança de estilo de vida, não há melhora. É triste a gente ter que começar a terminar a nossa conversa, né? Porque a gente tem um tempo que a gente estipula para não incomodar o convidado, enfim. Eu estou muito à vontade, eu estou muito feliz aqui. Mas eu vinha pensando que esse tratamento multidisciplinar na tua especialidade ele é assim imperativo, fundamental. Né? A gente pensa, né, que nós tratamos um dos conceitos que se tem que seria na verdade essa apneia do sono que nós falamos várias vezes ali antes. Nós tratamos de 3 formas diferentes aqui, nós 3, né? Eu sou o cirurgião bucofacial, eu trato com cirurgia ortognática, a apneia do sono. Você trata uma cirurgia com uma cirurgia bariátrica. E o Maurício trata clinicamente, né, com aparelhos de avanço protratores. Então, olha que interessante, né, que a gente tem vários aspectos da cirurgia que são tratados de formas diferentes, por profissionais diferentes,
e que vão se ajudar, né, no resultado final do paciente. Então, o objetivo é o mesmo, né? Ia pensando nisso, falei, tu vê, né, a gente faz para uma das qualidades de vida que vai melhorar para o paciente, a gente trata de formas diferentes, né, Sim. por especialidades diferentes. O profissional da odontologia ele pode melhorar a qualidade do sono do paciente. Isso. Antes mesmo dele ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Isso. Melhorar a qualidade do sono, diminuir o bruxismo, o paciente ter uma arcada dentária melhor e para depois ele se entregar para um procedimento. E eu estou dizendo isso com propriedade por quê? Porque os pacientes nos contam, eu penso que a obesidade esteja atrapalhando o meu sono. Sim, a obesidade atrapalha o teu sono, mas tu precisa estar melhor do teu sono também ou melhorar da apneia com mecanismos que vocês já desenvolveram, a tecnologia que foi estudada, os americanos, os europeus, e trouxeram para nós, vocês, oportunizarem eles a terem uma qualidade melhor do sono. Por quê? Porque se ele oxigenar melhor o cérebro, ele se entrega melhor para a cirurgia e ele recupera mais rápido. E Luciano, quais que seriam, assim, né? Estamos quase no fim aqui do nosso bate-papo. E quais são os conselhos que tu daria para quem está nos escutando aqui, né? Que está considerando ser um paciente para cirurgia bariátrica, né? Tem alguma dica, um conselho para esse tipo de perfil de ouvinte que está nos escutando aí? Se eu pudesse dar uma dica, primeiro, entender que a obesidade é uma doença, é a primeira coisa. Não se deixar ser discriminado por qualquer pessoa que seja. Infelizmente, nós ainda vivemos a realidade que quem está sentado no avião e percebe que o paciente obeso está entrando, ninguém quer que ele sente ao seu lado. Isso é uma realidade, é verdade, né? Porque o obeso ele já sabe disso. Então, entender a obesidade como doença e não como sinal de feiura ou de diferença ou de que ele é afastado ou cerceado do direito de convívio. Muitas vezes eles são muito inteligentes, eles perdem às vezes na questão, tem um currículo maravilhoso e a empresa não contrata porque ele é obeso. Aí contrata um magro que não tem um currículo tão bom e isso dá para ele a sensação de inferioridade. Mas eu não concordo com isso e eu penso que a doença é tratável. Entender que a doença da obesidade ela é incurável e realmente não existe cura ainda para a obesidade, mas existe tratamento. Qual o tratamento mais efetivo da obesidade? Falando de obesidade mórbida, é a cirurgia. Mas eu não tenho obesidade mórbida, eu tenho um sobrepeso e eu não consigo melhorar do meu sobrepeso. Pois bem, o balão é uma possibilidade. Precisa diminuir 18 quilos, 20 quilos, 25 quilos. Eu tenho uma situação pontual de alguém que é comunicador como vocês, e ele tem hoje um blog, está muito legal. Ele tinha medo da cirurgia, mas ele tinha 180 quilos. E ele disse, eu quero colocar um balão. E eu disse, fulano, o balão não tem cobertura para o plano de saúde. Fulano, mas eu penso que tu não vai fazer um investimento, eu acho que tu vai fazer um gasto, porque tu tem indicação de cirurgia. Eu não me sentiria à vontade para te indicar um balão. Ele, mas eu quero me oferecer essa possibilidade. Foi o maior exemplo que eu tive até hoje. Enfim, ele disse, eu vou te provar que eu sou capaz. Ele acompanhou com a psicóloga, acompanhou com a nutricionista, ele colocou um balão e ele diminuiu 70 quilos com o balão. Hoje ele faz atividade física todos os dias, ele não fazia antes. Ele é um exemplo, porque nós fizemos um podcast juntos, que está inclusive na rede, aí, e ele ajuda muitas pessoas, né? Muita gente acaba ligando para ele para pedir um aconselhamento, diz, não, vai, a cirurgia é muito legal, porque o doutor acabou conhecendo e operando a minha esposa. Eu operei a esposa dele, porque ela começou a vir nas consultas, ela disse, mas tudo que tu está dizendo para ele serve para mim, e eu estou doente, mas eu não disse para ela, tu está doente. Ela sim, ela entendeu o recado, hoje ela é operada, ele não, e os dois têm o mesmo sucesso. Então, a cirurgia não é o sinal de sucesso. O sinal do sucesso é a pessoa querer. Se alguém está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, tem que pensar, será que eu posso ser o meu case de sucesso? Porque o meu case, o teu case de sucesso, somos nós mesmos. Tirar aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças que é a doença, transformar a doença numa meta. Eu preciso melhorar. Eu quero ainda ser um corredor, eu quero correr uma maratona. E eu tenho muitos pacientes que correm maratona todos os anos. E aquilo virou um dogma de fé.
Eles não vivem. Um foi para a África do Sul, correndo na África do Sul, a maratona da África do Sul. Conrads. Então, puxa, se isso é possível, imagina a minha alegria. Ou a nossa alegria, falando de equipe, né? De termos já passado na nossa vida mais de 8.000 pacientes e pessoas que vivem muito bem. É claro que nós já tivemos situações de pacientes que fizeram a cirurgia, emagreceram e no 6º mês tiveram um infarto e morreram. Uma doença pré-existente, uma doença crônica, progressiva, e o emagrecimento não significa, a partir de agora, eu não tenho mais placa de ateroma na minha coronária, eu não tenho mais risco disso ou daquilo. Os pacientes têm, eles precisam manter o cuidado. Caminhando na rua, sofreu um infarto. Bom, a gente faz umas perguntas finais para os nossos convidados, então a gente queria fazer algumas que são mais pessoais. Claro. Assim. E a gente pergunta, uma habilidade que tu gostaria de dominar? Uma habilidade? Não precisa ser na profissão, pode ser na vida do Luciano. Poxa, na minha vida, se teria uma habilidade... Poxa, eu vou contar para vocês. Eu fiz a carteira de habilitação para moto e uma coisa que eu acho muito legal, apesar de ter medo, é de andar de moto. Eu gostaria de ser, se eu pudesse ser um motociclista, fazer moto velocidade, eu faria. Porque eu penso que, ao mesmo tempo, uma adrenalina, uma endorfina maravilhosa. Né? E isso é uma coisa que eu gostaria de dominar. Fiz a carteira de moto, me dei uma motinho de presente, uma moto elétrica, né? Uma moto elétrica num evento que houve aqui, enfim, que agora está bem difundida, a UX está apoiando, que é a Electric Move. Comprei a moto e pensei, o que eu vou fazer com essa moto? Eu vou aprender a andar de moto. Eu aprendi a andar de moto nas aulas e passei na segunda prova. Na primeira eu rodei, eu estava muito nervoso. Porra, não ligou o pisca. Poxa, não, botei o pé no chão num momento que eu não podia. Rodei. Aí eu vou fazer de novo. Mas eu gostaria de ter habilidade para andar de moto. Isso é uma coisa que eu... E um conselho que tu recebeu que tu gostaria de expressar para o pessoal aqui? Se é um sonho, não desiste. Se é uma vontade e que seja factível, não desiste. Eu jamais desisti dos meus sonhos. Eu sonhava jogando com um punhadinho de cascalho o que eu queria para mim e nunca pedi nada que Deus não pudesse me oferecer. E hoje eu sou uma pessoa realizada, sou muito feliz. A minha família, primeiro de tudo, a base, a família de tudo. A base na família eu acho que é tudo. Profissionalmente eu sou uma pessoa realizada, procuro fazer um trabalho comunitário para a minha sociedade médica, faço trabalhos voluntários, né, muito que discretamente. Né, eu gosto muito de fazer as coisas sem aparecer, que eu acho que é muito legal quando a gente faz. Às vezes a gente precisa aparecer para mostrar, né? Mas vocês já vieram de preto de forma proposital, que é para vocês não serem os caras. Então eu penso nisso, né? Não desiste daquilo que realmente tu queres. Quer, vá em frente. É possível? É possível. Eu quero? Sim. Eu posso? Posso. E como tu te vê daqui 10 anos? Me vejo mais jovem do que eu sou hoje. Eu tenho um filho de 25 anos, vai fazer 26 no mês que vem. Eu tenho um filho que acabou de fazer 8 anos. Né? Deixei uma mensagem para o de 25. E o de 25 acho que recebeu uma mensagem muito legal, porque mesmo ele sendo meu filho, né, que poderia ter vários privilégios, foi chão de fábrica, foi balconista de farmácia, foi retocador de estoque nas lojas Pompeia, hoje trabalha numa loja vendendo calçados, e ele sabe o fundamento, ele sabe quanto custa para a gente conquistar as coisas. E eu digo, meu filho, tu é do tamanho do teu sonho. Essa é a minha frase. O pequeno de 8 anos, nós falamos aqui em off, né, foi muito bem na prova, a primeira prova, né, no 2º ano fundamental. E aí eu penso, o que eu vou esperar se nós terceirizarmos tudo para os nossos filhos? A educação, o ensino, o futebol, a natação, a bicicleta, a corrida. Não, eu preciso correr com meu filho, eu tenho que jogar bola com ele. Eu preciso estar atento para explicar para ele como é que é o movimento da Terra, como é que as coisas acontecem. Quero estar perto. Para estar perto, eu preciso estar jovem. E falando assim, qual o conselho que você daria para, sei lá, o jovem médico, né, o jovem cirurgião, ou o profissional que está começando a seguir, de repente,
o exemplo do Luciano, né? Então, até como presidente, não como presidente, mas como profissional que representa a associação em Caxias, né? Que conselho tu daria para esse pessoal que está começando? A primeira coisa, entendam que a faculdade ela forma o médico, mas ela não faz o médico. O médico ele precisa se apoiar em outros médicos para ele alavancar o conhecimento. A faculdade oportuniza ele entrar no mercado. Não seja um médico para ganhar dinheiro. Seja um médico que tenha compaixão, que tenha empatia, que tenha a capacidade de colocar o problema do próximo, do teu semelhante, no teu colo e olhar para ele e dizer assim, o que eu posso fazer com isso para eu melhorar a vida dessa pessoa? Se, consequentemente, o dinheiro cair na conta, é sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho. Faça da melhor forma, seja ético, não ultrapasse o limite. Atenda o objetivo que a sociedade espera de ti e seja o melhor que tu puderes ser. Ao passar na frente da igreja, ao fazer o sinal da cruz, pergunta para si mesmo, pergunta para ti, será que eu fiz tudo certo? Se eu voltasse lá, eu repetiria e faria tudo de novo igual ou eu faria um pouco melhor? Tomara que a resposta todos os dias seja sim. E que Deus permita que essa pessoa, que eu, que vocês, que nós saiamos todos os dias de casa e que nós tenhamos a oportunidade de poder ajudar as pessoas. Isso é o principal. É isso aí. Muito, muito obrigado por tudo. A gente queria deixar um pouquinho de disposição para te falar das tuas redes sociais. Alguém quiser te encontrar, como é que faz isso aí? É importante que tu, né? Ali, ó. A gente procura, olha, eu não sou um cara extremamente envolvido com rede social, mas hoje é inevitável. A gente precisa estar na rede social, né? Fazendo lives, participando de programas. É um privilégio estar aqui com vocês. Espero ser chamado mais vezes, porque o assunto, pode ter certeza. O assunto é inesgotável, né? E aí nós não precisamos falar só de obesidade, nós podemos falar de câncer, nós podemos falar de doença do esôfago, do estômago, do pâncreas, do intestino. Isso né? aí. Não sendo, claro, mais assim o meu objetivo principal, mas quem quiser nos seguir, quem quiser nos acompanhar, eu posto muita coisa de família, assim como eu estou lá no bloco cirúrgico, eu estou com a minha família curtindo um momento maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, sou um homem, sou pai de família, sou médico, sou um cirurgião, procuro estar ali na delegacia do CREMERS, entregando a carteirinha para os novos médicos, assim como estou ali com a minha família na virada do Ano Novo, procurando. Na formação dos residentes, eu também atuo na supervisão e como preceptor da cirurgia geral do Hospital Pompeia, onde eu me formei cirurgião. Então, enfim, as pessoas podem me acompanhar através do @Luciano Neto Santos, né, meu nome todo. Nós iniciamos as atividades na Centrobese, né? @Centrobese Oficial também é uma marca nossa, que nós atuamos há 25 anos, e agora, de um tempo para cá, a gente vem fundamentando pesquisa, acompanhando acadêmicos da faculdade, né, que podem nos acompanhar no serviço, por sermos o Instituto de Qualidade. Então, no @Instituto Luciano Neto Santos também, né, que é um instituto de otimização metabólica que nós montamos através do auxílio de outros profissionais, né, para nós incrementarmos, melhorarmos a vida das pessoas. Então, me procurem ali no pessoal, que a gente vai indicando para terem todos a melhor informação possível. Não existe demagogia, não tem propaganda, nós não somos os melhores. Eu preciso amanhã ser melhor do que eu sou hoje, mas em relação a mim mesmo. Se essa proposta for bem colocada, eu penso que não tem segredo. Muito obrigado, então, por essa conversa. Nossa, a gente gostaria até de fazer outras perguntas, sempre tem dúvidas, enfim, mas foi fantástico. Eu acho que muita coisa foi elucidada, as pessoas com certeza vão conseguir tirar as dúvidas que tinham. A gente normalmente faz uma live, então na semana que sobe o episódio, no domingo à noite, se tiver uma disponibilidade, conversar uma meia hora para responder as perguntas que faltaram e que alguém queira. Com prazer, a qualquer hora. Mais uma vez, muito obrigado, Luciano. A gente não pode deixar de deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores, né? A Digital, onde a tecnologia encontra a arte, né? E a SCAL na vanguarda da educação odontológica, né? E pedir para
para o pessoal seguir nós nas redes sociais, dar o like, né? Compartilhar com o pessoal, da família, né? A gente divulgar o conhecimento é sempre bem válido. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? A gente sabe do teu trabalho aí, do teu envolvimento com a família, então ter dado uma horinha um pouquinho ali para ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo, acho que é bem válido, a gente fica muito contente com a tua presença. E se alguém tiver alguma dúvida, então, sobre o episódio, pode perguntar para a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a gente vai dar um jeito de responder. Isso aí. Muito obrigado, então, pessoal. É isso aí. Até a próxima, então. Obrigado também. Um abraço a todos. Valeu, até mais.